Antes das fronteiras que chamamos mundo, havia formas que caminharam como montanhas entre os homens, sombras tão altas que as cidades se curvavam ao redor dos seus passos. Eles tinham um nome antigo, Nefilins. E onde pisavam, o mundo mudou. Este é o resíduo de um encontro proibido, ruínas, memórias e um dilúvio que tentou apagar algo maior do que nós. O livro de Gênesis guarda o mistério. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E dessas uniões nasceram os gigantes, os poderosos da antiguidade, homens de renome, seres híbridos, parte celestiais, parte humanos, corrompidos por uma natureza que o próprio Deus rejeitou. A terra se encheu de violência, e então o Criador pronunciou o juízo. Destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra. Mas entre a corrupção e o caos, um nome brilhou como uma chama solitária: Noé. E enquanto o mundo afundava sob as águas, o sangue dos gigantes foi varrido. Ou assim se acreditou, porque depois do dilúvio, os ecos ainda persistiam. Em Números, os espias voltaram aterrorizados e disseram: ali vimos os Nefilins, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos diante deles. Mas como poderiam ainda existir? Como sobreviveram, se o dilúvio os havia destruído? Teria o sangue deles sobrevivido nas veias de alguém? Ou os próprios filhos de Deus teriam retornado? Os hebreus falavam dos Anaquins, dos Reaíns, dos Emins, nomes diferentes, mas o mesmo legado: homens de força descomunal, estatura colossal e olhos que refletiam algo que não era deste mundo. E não apenas Israel os registrou. Nas pedras da Mesopotâmia, nos muros do Egito, nos templos das Américas, surge o mesmo retrato. Figuras gigantescas, deuses que desceram do céu, portadores de sabedoria e poder. O mundo inteiro ecoa o mesmo relato, culturas diferentes, mas um mesmo temor: os gigantes que caminharam entre nós. E se essas civilizações não estivessem inventando mitos, mas descrevendo o que realmente viram? E se o que chamamos de deuses fosse apenas a lembrança distorcida dos Nefilins, sobreviventes do juízo divino? Mas há algo ainda mais perturbador. E se esse sangue ainda corre por aí? E se o DNA deles ainda pulsa escondido nas gerações humanas? E se os mesmos espíritos que corromperam o passado ainda sussurram nas sombras do presente? Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé foram dias de mistura, dias em que a fronteira entre o céu e a terra foi violada, dias em que o homem quis ser como Deus. E hoje, vivemos dias semelhantes. A ciência brinca de criar vida. O homem molda o DNA, ultrapassa o que é santo. Coincidência? Ou o retorno silencioso do mesmo espírito que iniciou tudo? Talvez o dilúvio não tenha sido o fim. Talvez tenha sido apenas um intervalo. E talvez a herança dos gigantes nunca tenha sido completamente apagada. Vivemos sobre camadas de memórias, pedras erguidas por mãos que o tempo não explica, lendas que persistem, porque nelas há verdade. E se os Nefilins nunca tivessem ido embora? E se entre mitos, ossos e genes ainda houver olhos observando, esperando o momento certo para se revelar? Olhe para as sombras, ouça o eco, porque algumas respostas não estão no futuro, mas em algo muito antigo que o mundo tentou esquecer.